Seja bem-vindo a mais uma entrevista da AES Sport Legacy Channel no canal Vivências de Esporte. Hoje eu tenho ao meu lado Adriano de Souza, Edno de Souza e José Luiz Barbosa, o grande Zequinha Barbosa. Com o nosso convidado de hoje, educadora, contadora, mestre em políticas públicas, com o tema investimento ou capacitação, o que falta para a educação desenvolver, Palmira Tolotti. Olá a todos vocês que nos acompanham e que podem, nesse momento, compartilhar um pouco aqui da nossa live. Mas antes de iniciarmos o programa, não se esqueça, já larga aqui nos comentários suas dúvidas, suas questões, quem você quer ver aqui no programa. Não deixe de seguir nossas redes sociais e, claro, se inscreva no canal, que faz total diferença e faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais para frente para as pessoas. Afinal, o nosso intuito é crescer, fomentar e desenvolver o esporte e a cultura dentro da educação. E você, meu amigo, você, minha amiga, é peça fundamental nesse desenvolvimento. Então, iniciando às 8 horas em ponto, seja muito bem-vinda, Palmira Tolotti. Bom, Palmira, então para darmos início, né, eu gostaria de agradecer a tua presença, você ter nos dado a oportunidade, a AES Sports Legacy Channel. E para já começarmos assim direto ao ponto, gostaríamos de saber quem é Palmira Tolotti. Bom, eu sou analista de políticas públicas em educação, trabalho com Brasil e Mercosul em captação de recursos federais e estaduais. Então, no início da minha carreira, sempre foi como professora, coordenadora, diretora, né, supervisora de ensino, dirigente municipal de educação. E eu sempre viabilizava, juntamente com os DEBAs, a necessidade de financiamento em educação, de melhorias contínuas na educação pública municipal. E nesse caminho, eu venho me preparando, especializando, trabalhando, né, nos órgãos públicos municipais, para trazer verbas e possibilitar essas melhorias contínuas que estão previstas nos respectivos planos municipais de educação de todo o Brasil. Bom, Palmira, é muito legal ouvir isso que você fala, porque a gente tem muitas dúvidas e você possivelmente tem várias respostas e às vezes até dúvidas para poder colocar em jogo, né? O motivo da gente ter criado o canal lá em 2021 é justamente para a gente criar uma massa crítica, engajarmos os nossos pilares, que a gente entende que o esporte e a cultura dentro da educação é uma forma de mudar todo o panorama do nosso país, até essa é a nossa hashtag esporte e cultura na educação. Na sua jornada como consultora pedagógica, o consciente e os gestores da educação em nosso país sabem da importância da prática cultural e esportiva para o melhor desenvolvimento humano, nesse tudo que você já vem vislumbrando e vendo junto? Sim. Na realidade, a grande parte dos dirigentes municipais, supervisores, diretores e coordenadores passaram, pelo menos a grande maioria, né? Digamos ali seus 90%, 95%, passaram pela sala de aula, como denominamos, chão de giz. E eles sabem, melhor do que ninguém, da necessidade recorrente de quando se trabalha-se com a educação, a tríade, cultura, esporte, o engajamento, o envolvimento, não só quando denominamos currículo, mas grade curricular, conteúdo, que não seja somente um projeto, mas que ele realmente seja engajado e envolvido durante todo o ano letivo, não só em nível de conteúdo, como formação aos nossos profissionais em curto, médio e longo prazo, de acordo com as necessidades educacionais de nossos alunos, e principalmente a valorização e o financiamento dos órgãos públicos estaduais, federais, em nível de MEC, FNDE, que continuem, né, que possibilitem maior abrangência de financiamento de programas voltados nessa tríade, nessa articulação, nesse termo de colaboração
técnica entre a saúde, entre a cultura, entre o esporte e a educação. Então, assim, quando nós falamos dessa necessidade, nós aportamos diversos profissionais que apresentam, não só previsto na Base Nacional Comum Curricular, mas dentro das necessidades apresentadas pelos alunos, apresentadas em nível de plano de aula pelos professores, pelos projetos políticos pedagógicos, a necessidade de se trabalha essa educação, se trabalha também o esporte. Não esporte somente na prática de educação física, em todos os conteúdos que possam se correlacionar, né, que a gente costuma dizer como interdisciplinaridade. Então, sim, há um pensamento muito crítico, envolvente em nível de políticas públicas. E mesmo aqueles municípios que muito humildemente não têm essa política tão engajada com as outras secretarias, muitos buscam, sim, diálogos, termos de cooperações, compromissos com outras pastas para que possibilitem aos alunos todos os tipos de envolvimento e engajamento que essas esferas podem propiciar qualidade, não só em nível de educação, de conteúdo, mas para toda a sua vida. Bom, Palmira, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito interessante essa tua fala, porque assim, a gente ouve você falar desse engajamento, desse conhecimento. Por outro lado, a gente observa que ainda temos dificuldades de implementarmos essa proposta. E até por isso, a pergunta aqui que a gente tem é, você foi também, tem um detalhe que você não mencionou, mas nosso departamento de pesquisa viu e disse, você foi contabilista, você é pedagoga, e depois que você se tornou mestre em políticas públicas, quais foram os fatores que você percebeu que emperram o melhor desenvolver da nossa educação no país? Sim, sem dúvida. Uma das principais, assim, orientações que eu venho apresentando, não só como professora, mas hoje como palestrante, é o quê? Educação não se faz sozinha. Então, você pode ter um financiamento e ainda assim verba e não conseguir propiciar todas as condições para que os seus alunos aprendam, mesmo esses tendo infraestrutura física e, de repente, um corpo docente. O que vale? Conhecer as reais necessidades da rede municipal, da rede estadual, da rede privada, não importa, todos têm as necessidades, cada um com as suas características. Mas o que é importante, unir forças, envolver os parceiros, seja de terceiro setor, seja de outros órgãos públicos, e quando denomino pastas, são as próprias pastas, as próprias secretarias, que fazem parte ali da prefeitura, que faz ali parte do município, que pode e deve agregar ações em conjunto para os alunos, para os munícipes. Então, muitas vezes, falta diálogo, falta engajamento, falta envolvimento, falta aquela questão de não ter pastas isoladas, projetos isolados, todos unimos esforços para que alcançamos os objetivos. Esse objetivo não é somente o melhor IDEB, os melhores resultados. Resultados esses, como eu disse no início, que serão válidos para toda a vida do aluno, não só intraescolar, como extraescolar. Então, hoje há necessidade, assim, de um maior engajamento político por parte das prefeituras, para que haja esse diálogo maior por meio de conselhos, por meio de reuniões, para quais todos engajem e apresentem as suas necessidades e vejam de que forma que cada qual pode contribuir e somar com os demais. Então, assim, por mais que eu seja do esporte, eu sou do esporte, eu vou desenvolver ações esportivas, mas não desenvolvo ações esportivas soltas. Eu envolvo, eu preciso dos alunos, eu preciso de professor, eu preciso de verba pública, eu preciso de N situações que não dependem somente do esporte.
Então, essa necessidade de visualizar no município essa intersetoriedade, esse envolvimento entre as pastas, valida sim. E hoje o maior déficit é justamente essa união, essa parceria aonde eu posso somar com você, aonde somamos em conjunto para que a nossa realidade educacional da minha escola, do nosso município, seja e tenha um grande resultado. Então, de fato, existe esse déficit e isso é o que precisa ser preenchido para que a gente tenha esse melhor resultado, na tua opinião. Com certeza. Grande parte das secretarias municipais que eu acompanho, inclusive hoje mesmo que eu tive em 2 secretarias municipais, uma delas até inclusive citou a necessidade de fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura e de Esportes devido às escolas em tempo integral. Conforme o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014, na sua meta 7, Educação Integral, ele predomina que todas as unidades escolares, pelo menos gradativamente, possibilite de 25% a 50% da sua rede seja integral. E muitos, inclusive no dia de hoje, mencionaram a importância da parceria com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Cultura, para viabilizar não só profissionais, como também espaços físicos, pelos quais os alunos possam aprender, conviver e mediar conhecimentos, não somente com a educação. Ô, Palmeira, muito obrigado. Como foi dito aqui antes, a intenção do canal aqui é informar, educar, entender e criar uma massa crítica. E a veia, né, o caminho que nós escolhemos é a cultura e o esporte dentro da educação. Eu, por estar aqui nos Estados Unidos, eu entendo muito bem, eu trabalhei em nível colegial e a gente sabe. Então, eu vou fazer aqui para você, de forma bem direta, 3 perguntas, eu vou uma a uma, e aí você vai respondendo de acordo. A primeira pergunta é: como mãe e pedagoga, você tem informação de como deve ser o processo do início de prática esportiva, isso dentro da escola ou de forma geral? Normalmente, muitas vezes, a gente recebe isso nos comunicados dos pais, início do ano letivo, normalmente de forma indireta, quando um pai necessariamente pergunta, né, quando que vai ser as práticas esportivas. Então, às vezes ele cita, vai ser tal dia da semana e tal horário assim, a criança tem que vir vestida dessa forma. Ponto. Não fala do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento social, emocional, quais vão ser as metodologias, como vai ser as avaliações. Não convida, muitas vezes, o pai para assistir às aulas, isso muito raramente acontece, tá? De repente, numa reunião de pais, ter uma dinâmica, de repente, esportiva com o professor de educação física, né? Agora, voltando às aulas presenciais pós-Covid, de repente, ali, o pai com a criança, fazendo alguma dinâmica de conhecimento, de aprendizagem, de identificação de ambos, né? E tem dinâmicas de tantas frentes, então a gente não fica sabendo. Poucos pais perguntam e muitas vezes a escola, ela tem uma preocupação maior de apresentar o calendário, as avaliações, como que vai ser ao longo do ano, e a educação física, ela aparece. 3º, 4º plano, ela vai aparecer, mas não com tanta importância da mesma forma como é tratado os primeiros tópicos. Então, ela vai ser abordada, mas não como nos primeiros tópicos que a gente pergunta como vai ser o início das aulas, quem vai ser a professora, entendeu? Então, assim, eu como mãe, quantas vezes a minha necessidade que eu tinha é de saber se o meu filho ia ser bem recebido, como que ia ser a merenda escolar, quem era a professora, como que essa professora mediava conhecimentos, depois que eu ia para os demais professores, quem eram, como iam trabalhar. E raramente em reunião de pais eu via esses outros professores junto com a professora regular mesmo. Era só a professora regular que passava as orientações da sala de aula dela, da ação pedagógica dela e dos demais que repassavam para ela como meu filho, como a minha filha, teriam sido abordados, teriam produzido ou mesmo, assim, participado das aulas. Então, assim, em último caso, como coordenadora e diretora, eu via um professor de educação física, um professor de artes, conversando com o pai ali na reunião de pais. Então, assim, acontece,
Mas, sim, a participação é bem pequena e poucos pais realmente procuram saber mais detalhes da prática esportiva dos seus filhos na escola. Você estimula os teus filhos à prática esportiva? Sim, vou ser bem sincera para você. Como professora, uma grande parte das minhas ações é o quê? Preparar aulas. Então, eu percebi, pela questão ali de ser mulher, a questão até do próprio médico, subir a pressão, a questão do sedentarismo, eu precisei, sem opção alguma, né, pós-modernidade, voltar às práticas. E aí a minha própria filha e o meu filho vieram questionar, puxa, mãe, que bom que você está voltando a fazer exercício porque a gente faz. Então, às vezes, meu filho, tipo, jogava bola com os amigos, eu ficava olhando, mas não participava. A mesma minha filha fazia atividades com as amigas, jogar vôlei, mas eu não interagia junto, eu só acompanhava. Então, assim, você percebia que por eles terem uma prática, uma rotina de escola, de base, eles vinham com ela para casa e questionava tanto o pai como eu para participar, para fazer parte disso. E a gente, como professor, tem um final de semana para ajeitar as coisas em casa, fazer as devidas compras e tudo mais. E a gente acaba deixando o quê? De lado. Isso não faz bem e também não serve como exemplo. Beleza. Obrigado. Imagina. Poxa, Palmira, você entrou num assunto até bastante complexo, né? Queria pegar um pouquinho de carona, porque eu sou professor de educação física e eu acompanhei bastante esse processo. E muitas vezes o próprio professor, o profissional de educação física, pelo próprio colégio, pelo próprio diretor, ele nem é cogitado como uma peça importante nessas reuniões que você acabou de comentar. Você, como educadora, você comentou de vários tópicos que são importantes, da questão cognitiva, várias coisas que é importante no desenvolvimento humano, desenvolvimento motor. E eu acho que o maior motivo da falta de interesse até pelos pais, eu acredito que seja a falta de conhecimento. E como a educação física também, ela é colocada para os pais, né? Eu acho que existe aí uma confusão entre prática esportiva, desenvolvimento humano, né, dentro da educação, dentro da escola, e esporte. São coisas muito distintas uma da outra. E eu acho que as pessoas, quando elas já fala-se de educação física, elas relacionam a coisa já direto com futebol, com vôlei, com basquete. E não é por aí. Nós estamos falando de uma educação física num processo pedagógico, num processo de desenvolvimento. E a escola e a educação tem a ver com todo esse processo. Mas vamos lá. Palmira, o esporte e a cultura dentro da educação já nos provou que este é um caminho para o Brasil eliminar diversos problemas sociais. Nós somos exemplos vivos disso. Tanto o esporte quanto a cultura são elementos de formação básica humana, assim como são setores importantes da economia. Por essa razão, eu tenho duas questões aqui para você. Se o esporte, assim como a cultura, estivesse inserido na educação, como é nos Estados Unidos e alguns países da Europa, no Japão, quantos artistas e atletas de ponta você acredita que o Brasil revelaria por ano? Essa Muitos, milhares, até porque, pelo menos eu vou te falar por algumas cases reais. Quantos professores, tanto de educação artística como de esporte, ele incentiva, ele estimula alunos. Eu já vi alunos introvertidos que no final do ano, junto com o professor motivando, conversando, estimulando ele conseguiu vencer barreiras. Eu já vi autistas também conseguirem ter uma socialização, mas tem um trabalho por detrás disso. Então, assim, é como você disse, há uma grande diferença do esporte, né, da prática esportiva, e quando a gente fala do quê? Das práticas esportivas voltadas dentro da unidade escolar, realmente. Então, assim, quando a gente fala de trazer um artista, de trazer ali, não é só a questão do artista, é o estímulo que o aluno desenvolveu nas suas habilidades e competências, nos seus campos de experiência, que esse professor ali, numa brincadeira, num estímulo. Às vezes o pai pensa que apenas jogar futebol não é. Quantas habilidades ali o professor
está falando para o aluno, a postura corporal dele, a forma como ele interage com a equipe, o avançar, o regredir, a intensidade da bola. Então, sim, concordo com você. Não só de trazer ali alunos que sejam sucesso, também ser exemplos para os demais, estimular, aprender, interagir e, principalmente, esse convívio saudável, que é imprescindível no mundo de hoje tecnológico. Nós convivemos num mundo pós-modernidade totalmente tecnológico, mas que não devemos, em hipótese alguma, deixar de ter as nossas práticas esportivas, de ter o contato do nosso professor e de ter esse incentivo, né, social, emotivo, intelectual, voltado às práticas esportivas e culturais. Eu sei que você já deu mais ou menos uma pincelada, mas sendo você uma educadora, eu gostaria de você, se você pudesse quantificar o quanto a atividade física melhoraria o desempenho cognitivo dos alunos no processo de aprender. 100%. 100%. Todos eles, tanto pela Lei de Diretrizes e Bases, como a própria Base Nacional Comum Curricular, eles veem as práticas esportivas top 1. Ela é imprescindível para o sucesso escolar. Eu já vi várias vezes os alunos, depois de virem das atividades de educação física, seja elas quais forem, muitos mais concentrados, mais felizes, mais próximos. Você tem um resultado muito importante. E uma coisa que eu vejo imprescindível, a comunicação desse professor de educação física, você sabe do que eu estou falando, com o professor regular. Então, não é que na hora que chega o professor de educação física, fala, são seus. Não, é interação. Ó, eu estou sentindo meus alunos desse jeito, o que dá para fazer? Aí ele vai trazer os alunos de volta. Olha, trabalhei assim, assim, assim. Esse diálogo entre os professores, essa tríade de eu oferecer, apresentar como eles estão, e eu vou te devolver como eles estão também, o que eu melhorei, o que eu possibilitei, para que você também possa dar continuidade dentro dos seus conteúdos, da sua prática, da sua metodologia. Isso também é extremamente imprescindível. Esse diálogo da coordenação, dos professores e com o professor da sala de aula. Olha, você tocou em alguns assuntos aí que é extremamente importante, né? Essa comunicação entre os educadores e tal, mas que eu pude perceber dentro da própria profissão que existe um preconceito dentro da própria classe, entendeu? Como se a aula de educação física fosse uma aula de lazer, mais ou menos agora os alunos vão deixar de aprender e vão fazer lazer. Existe essa visão dentro dos próprios, do meio dos educadores, e assim, e isso é uma coisa muito complicada, porque nós somos educadores, todos dentro da sua função, né? E às vezes você se sentir nessa condição de com que você não faz parte desse processo educacional, isso é muito complicado, porque é assim que eu vejo na maioria das vezes como a educação física ela é vista dentro do processo educacional. Isso já tem, assim, mudado bastante. Nós ficamos muito felizes com isso, não só da educação física, mas como também de artes e de outras atividades. Já tem sido mudado não só o olhar para as práticas educativas e como elas, esportivas também, como elas incorporam dentro ali do conhecimento do aluno, não só como nota, como sujeito humano de aprendizagem. Né? A gente avalia nota, mas não é só a nota, né? É todo o processo. Então, assim, muitos diretores de escola, muitos coordenadores e até o próprio projeto político de muitas unidades escolares têm revertido isso. De que jeito? Ouvindo, dando voz ativa para o professor de educação física, trazendo ele à frente com toda a equipe, ele interagindo também nos conselhos escolares, nas reuniões de pais, muitas vezes até em reuniões isoladas com pais específicos sobre algumas situações de alguns alunos. Então, assim, isso faz parte, é extremamente importante. Você, coordenador, diretor, que venha nos acompanhar, que esteja nos ouvindo, é extremamente importantíssimo esse deixar ouvir, esse participar desse professor de educação física, desse professor de artes, de estar juntamente nas tomadas de decisões e que apresente como ele está interagindo, como ele vê, como ele pode, juntamente com os demais, valorizar a criança e, por que também não,
propiciar condições de ensino-aprendizagem por meio de práticas esportivas. Bom, Palmiro, o que você vem falando aqui é muito esclarecedor e muito bom para a nossa audiência entender um pouco dessa visão. Todos nós aqui fomos ou somos atletas, já fomos, e nós entendemos que uma lesão, quando não é curada, ela se torna crônica. E o nosso país, ele tem um problema crônico, uma lesão que parece que nunca quer ser curada, nunca foi o foco do nosso país, educar a população. E você está de um lado que você consegue ter visões e entender muito melhor que nós. Na sua atividade como consultora pedagógica, você vê que falta investimento na educação? Sempre houve falta de investimento. A gente busca em nível das Undimes, dos conselhos escolares, das UNCMES, né, dos próprios CONAIs, o quê? A valorização da educação. Essa valorização necessita de financiamento. Então, com o mesmo governo fornecendo mais subsídios, mais programas, sempre estamos sedentos demais. E lembrando, investir na educação, a gente não pode ver ali como uma perca de recursos, ao contrário, é investimento. Eu nunca perco em investir em educação. Vou deixar bem claro isso, quando a gente precisa cada vez mais para realizar projetos, realizar sonhos dos nossos alunos que realmente necessitam, desde uma ampliação física de um espaço físico, desde mobiliários, equipamentos, tudo, até formações, inclusive, de professores que pedem bastante como trabalhar Libras. Eu já vi muitos professores de educação física, viu, solicitar no início de ano letivo formações específicas de educação física, formações específicas de artes, e muitas vezes eles não têm, né? Então, assim, há necessidade constante de financiamento, de investimento público, mas desses, de acordo com as realidades educacionais, de acordo com o viés do chão de giz, o que os nossos professores recomendam, o que os nossos professores necessitam, para que possa melhorar essas condições de aprendizagem em cima da realidade. Então, isso daqui vai ser sempre constante, e a gente acredita, todos nós que vestimos a bandeira da educação, que acreditamos que haverá sempre dias melhores, e que os investimentos sempre serão precisos, quando se investe realmente no aluno, no seu socioemocional, na sua possibilidade de fazer a diferença. E pensando um pouco, você entende muito bem como é que faz para angariar esses recursos. Se a gente fosse um município, cada eu, Adriano, Zeca, o Edno, como que deve ser feito para o município conseguir recursos para a educação? E pensando um pouco mais também, os municípios atuais, eles são ou estão preparados, mas é na questão de recursos humanos. Tem pessoas capacitadas para poder buscar esses fundos financeiros? Grande parte dos nossos profissionais não tem capacitação voltada para captar recursos. A maioria de nós somos pedagogos, profissionais de sala de aula, né, que montamos projetos pedagógicos e não projetos políticos, projetos voltados à licitação, à captação de recursos. Então, muitos buscam conhecimentos, subsídios, formações paralelas para tomar conhecimento de como funciona todo o mecanismo político, todo o mecanismo ali do que é captar recursos, como viabiliza isso. Primeiro acesso. O segundo é o quê? Primeiro, eu tenho que conhecer a realidade da minha secretaria, das minhas unidades escolares, seja ela estadual, seja ela municipal, ONG, filantrópica, não importa. Eu tenho que saber quais são as carências que essa minha rede tem, as minhas escolas têm. Qual é a principal necessidade? Qual é o público que eu preciso? Eu estou precisando de maior ampliação de espaço físico devido ao maior número de demanda. Ok, quais são essas escolas que precisam? E dessas que precisam, exatamente que tipo de ampliação e qual local? Aí envolve engenheiro, que vai montar projetos básicos executivos, contador junto com o engenheiro, que vai montar cronogramas físicos, financeiros, né? Que reordena a questão financeira da obra, vai alicerçar com o projeto político-pedagógico da escola, que não é só uma ampliação. Eu vou ampliar para quê? O que eu vou atender aqui? Quem são esses alunos a mais? E se são os meus alunos, o que eles vão ser beneficiados com esse novo espaço físico, com esta ampliação? A partir de todas essas informações alicerçadas pedagogicamente, são encaminhadas à Secretaria Municipal,
que com esse profissional, ou mesmo no planejamento da prefeitura, ou o próprio prefeito com a secretária, vão até Brasília, muitas vezes no FNDE, ou por meio do PAR, que é Plano de Ações Articuladas, que é um dos programas master da Secretaria de Educação. Eu sempre brinco e falo que é o coração da Secretaria de Educação em nível de captação de recursos. Ele insere no sistema todas as necessidades e encaminha ao governo para que ele possa receber recurso tanto do FNDE, como também por emenda parlamentar, que é por meio de um senador, de um deputado, seja estadual ou federal, que vai encaminhar um valor, um subsídio, né, para conseguir ou uma reforma, uma construção, uma adequação do espaço físico dessa unidade escolar, desse projeto que apresenta demanda, que apresenta carência, que apresenta essa necessidade específica. Mas tudo parte do princípio do quê? Qual é a minha necessidade? Como eu vou elaborar esse projeto? E percebam, não depende somente do diretor. Ele precisa de uma equipe, ele precisa da secretária, ele precisa do engenheiro, precisa do contador. Uma vez que vem essa verba, precisa do pessoal da licitação para dar entrada em todo o processo. Então, assim, tem um engajamento de vários entes, de vários fatores para que aconteça. Então, assim, essa aprendizagem, esse saber, será que eu sei captar? Todos com que eu converso, desde secretários de educação, desde coordenadores, diretores, vão aprendendo ao longo da sua gestão, ao longo do seu fazer escola, do seu dia a dia. E ele vai melhorando conforme os aspectos que ele vai percebendo, conforme os pareceres conclusivos que vêm do FDE, ele vai buscando ali aprender e possibilitar que esses recursos realmente venham. Palmira, de acordo com tudo isso que você trouxe aqui, a gente tem batido numa tecla, porque infelizmente a gente tem dados muito negativos no nosso país, que se diz querer se tornar uma potência soberana dentro de uma série de coisas, sabe que isso tem que se dar através da educação, porém, a gente quer saber de ti, já que a gente tem essa intenção, por que a gente ainda é um país de tão baixa escolarização e, para piorar, a gente tem um índice de alfabetizados funcionais que é gigantesco, que é de 92%. Por isso a gente quer saber de você como você entende a formação dos nossos educadores em todas as esferas do país e como é entendido por prefeitos, secretários e pedagogos as diretrizes nacionais e as diretrizes para a educação que se tem no país. Uhum. Em nível, se você for analisar a evolução da educação brasileira, a gente tem gradativamente bem precoce a sua evolução, mas está acontecendo. O que muitas vezes acontece, além das políticas públicas, é o fazer a educação. Então, assim, os professores, a gente vê até em nível de pandemia, agora, cenário Covid, quantos profissionais se adequaram a entender tecnologia, a poder propiciar seus alunos para que não perdessem as suas aulas, não ficassem desmotivados, buscaram formas diferentes de se adaptar, de preparar estratégias, de falar com o aluno, fizeram reuniões esporádicas com os pais, individual, coletiva, explicando para eles como eles iriam fazer no dia a dia da sala de aula, online, e os pais em casa. E aí você me diz, mesmo diante de tudo isso, nós tivemos muitos alunos com defasagem. Então, assim, nós temos N fatores que contribuem, sim, como muitas vezes o desinteresse do próprio aluno, às vezes as situações de carência, baixa vulnerabilidade da criança, a própria família, que é de extrema importância a sua participação na escola, o seu engajamento de ouvir o professor e falar o que eu posso ajudar, no que é importante, o que eu posso fazer em casa para estar estimulando o meu filho. Quantos pais que não são pedagogos perguntam, o que eu faço com a minha filha? O que você me orienta? Como eu posso fazer? Então, assim, isso é interessante, é muito proveitoso também. A gente vê muito resultado positivo. Então, a gente vê assim, quando fala de analfabetismo funcional, não é só questão de ler ou desler, é de você interpretar e usar essa interpretação de forma positiva, que modifique o seu meio. Então, assim,
Houve falta de investimento? Sim. Sempre há falta de investimento, porque a educação, como eu disse, não é gasto, é o investir. De repente, foi falta de formação? Poderia ter tido formação, mas o ato de eu entender, ser capacitada e como eu utilizo essa capacitação na minha prática, no dia a dia, faz diferença. Porque, de repente, eu posso aprender uma formação e, na hora de aplicar, eu tenho inúmeras dúvidas. Então, não é só o ato de eu capacitar os meus professores, é acompanhar a sua prática. É saber se a forma como está acontecendo está mediando, está gerando ensino, aprendizagem. Isso não é só de agora, é de anos. Agora, que nós não podemos dar desculpas, parar no tempo, falar, porque meu aluno aprendeu a fazer o quê? Não, eu tenho que buscar caminhos, eu tenho que encontrar alternativas. Eu tenho que, juntamente comigo, com a minha equipe, com os demais profissionais, os meus profissionais de práticas esportivas, os meus profissionais de artes, achar outras formas que, de repente, o meu aluno com diferentes dinâmicas, diferentes metodologias, estratégias, ele possa aprender. Então, nós temos, sim, N situações que caracterizam e que justificam, muitas vezes, porque hoje nós temos uma geração tão carente com N fatores de leitura, de escrita, e os nossos alunos, nesse momento, neste período, deste ano, pós-Covid, com tanta defasagem de conteúdo, de conhecimento, mesmo tendo tido aula online, à distância. Por quê? Então, assim, tem N fatores, cada escola, cada característica, cada demanda, cada fala, cada mediação do professor com o aluno, cada mediação do pai com o seu filho, com a escola, são N fatores. O que nós precisamos? Identificá-los, mediá-los, montarmos planos estratégicos, com uma equipe multidisciplinar e buscar resultados que sejam ali de médio e longo prazo, sem desculpas. Palmira, o nosso país de todo sempre existe leis, porém é de todo sempre também que não se as cumprem. Como, por exemplo, temos a lei Regente Feijó, que dá origem ao termo da lei para inglês ver, né? E temos a lei 10.639, sobre o ensino de história e a cultura afro nas escolas brasileiras. Temos também a lei 9.394, sobre as escolas serem período integral. Mas vamos focar num aspecto maior e vamos falar dos artigos 205 e 206 da Constituição Brasileira de 1988, que diz o seguinte: todo cidadão brasileiro tem o direito de igualdade de condições para o acesso na pirâmide escolar, na permanência escolar, perdão, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e etc., pluralismo de ideia, concepções pedagógicas, né, gratuidade do ensino público, né, valorização dos profissionais da educação, com todas as garantias na forma da lei, né, gestão democrática do ensino público e o principal, garantia do padrão de qualidade. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como consultora pedagógica, o que falta para os municípios cumprir a Constituição? Literalmente todos os dirigentes, todos os professores, coordenadores, diretores, buscam todos os dias esse pleno atendimento do aluno com sua qualidade educacional, com tudo que não lhe prive a sua aprendizagem. O que falta? Muitas vezes políticas públicas que possibilitem mediações rápidas, não só questão de verba, como de formação, como de se fazer ouvir a escola, ouvir o que a escola precisa, ouvir as necessidades e, por meio delas, continuar a ouvir em mais projetos específicos, como no caso da educação infantil. Não encontramos projetos voltados para a educação infantil, muito menos financiamento específico para a educação infantil. Então, assim, há necessidade recorrente, tanto em nível de governo federal, estadual, municipal, terceiro setor, não é somente o financiamento, mas se fazer ouvir, o se acreditar e, principalmente, valorizar os profissionais do quadro do magistério. Seja os professores, seja os profissionais de apoio, serventes, inspetoras, seja o que for. A valorização ela é fundamental. O acreditar na prática, o acreditar na educação, ela faz grandes mudanças. Você ministra vários cursos aos governos municipais e estaduais.
Então, gostaria que você nos explicasse as seguintes siglas, né? O Desvendando o Par e o POD Interativo, e que é o curso de articulação do Par CIMEC, CIGARP e o CIOP. Sim, são todos programas federais instituídos pelo governo para a gestão pública. Então, assim, são senhas de prefeitos, de secretários de educação e técnicos, aonde eles apresentam, por meio desses programas, o cenário educacional das redes municipais de ensino. Por exemplo, Desvendando o Par, Plano de Ações Articuladas. O que seria isso? Como você mesmo disse em uma das perguntas, os profissionais de educação estão preparados? Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Apresentamos o que é de fato o programa. Como eu, como gestor, que sou pedagogo, vou entender como que eu alimento um sistema, que informações eu coloco, que informações são necessárias para que o governo veja que nós temos necessidades latentes e que precisamos de maior financiamento. Então, quando a gente fala esse desvendando, não é somente clarear o que é o sistema, o que eu alimento, mas apresentar num layout municipal para o governo federal quais são as minhas reais necessidades, em que momento estamos e o que precisamos para alcançar tal cenário. Isso é um deles. O PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que nós temos o tanto a verba que vem para as unidades escolares como o interativo, quem preenche são os gestores escolares, os diretores, onde eles apresentam também, por meio do sistema, quais são as suas carências, quais são suas dores, o que mais eles precisam para melhorar, e aí eles veem ações agregadas, vêm programas específicos, como recentemente muitas escolas receberam o PDDE Desempenho, outras receberam o Educação Conectada, e assim por diante. Nós tivemos um programa em meados de 2017, 2016, 2017, 2018, ele finalizou em 2017 e 2018, que era o Atleta na Escola, que era um programa voltado específico para práticas esportivas, juntamente com a Secretaria de Esporte. Então, ele estimulava os alunos a realizarem campeonatos na escola, e depois eles tinham esse campeonato entre as escolas e ia municipal, estadual, né, e federal. Então, teve esse momento, e tinha subsídio financeiro para incentivar, para compra de materiais esportivos, para que acontecesse realmente essas práticas. Isso também aconteceu, tá? E o CIOP, tanto o CIOP, Sistema de Gerenciamento do quê? De Prestação de Contas do Fundeb e tudo mais, e o SIGPC, que é voltado à prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, a gente brinca e fala como se fosse uma finalização, ou seja, eu monto o projeto, eu vou buscar recursos, os recursos chegam, e aí o contador, normalmente é o contador, tá? Ele vai o quê? Preencher o sistema de como foi gasto esse dinheiro. Se foi gasto, se foi devolvido, se foi aplicado em conta poupança, se foi reprogramado para o ano subsequente, para que o governo federal veja que houve transparência, equidade e atendimento de acordo com a legislação vigente. E, por último, o SIGARP, que é o Sistema de Ata de Registro de Preço Online, onde as escolas, pela lei de licitação 8666, buscam de forma transparente os 3 orçamentos, viabilizando e não direcionando nenhuma aquisição ou compra com terceiros. Então, o SIGARP você pega a carona com uma ata de registro de preço do governo federal para a compra de um produto ou produtos para a rede municipal de ensino, que pode ser desde um ônibus até materiais esportivos, como isso já consta dentro do plano de ações articuladas. Palmira, a gente enxerga que você tem uma visão muito gigantesca de tudo que acontece e você entende muito mais que nós. E a gente tem sempre algumas dúvidas, né? Por que quando se fala em investir em educação, e o primeiro e único entendimento dos gestores municipais, estaduais e federais, se dá primeiramente e unicamente na parte de infraestrutura física, e quase nunca eles pensam em investir no capital intelectual. Isso realmente acontece? Você enxerga isso? Você já até se frustrou em alguma questão, tipo, pô, você montou um projeto e na hora que falou, não, a gente só quer para infraestrutura física. Já aconteceu isso?
Já aconteceu sim, mas muitas vezes não porque ele deixou, vamos dizer assim, todos os demais de fora. Não, é que assim, como são projetos, eles têm que estar extremamente direcionados, tá? Para não perder o foco. Por exemplo, o engenheiro, ele só vai ver a questão do aspecto da construção. Os demais vai partir pela supervisora, pela coordenadora, pela diretora, que vão fazer os outros aspectos. Então, assim, são fragmentados e não são ao mesmo tempo, tá? Mas, assim, muitas vezes, muitas prefeituras, nesse momento, por exemplo, buscam emenda parlamentar para a construção de escola. Por quê? Aumentou a demanda de alunos, percebe que tem alunos com uma quantidade muito grande numa sala, e de repente, tendo mais salas de aula, você consegue diminuir a quantidade e melhorar a possibilidade de mediação do professor. Então, assim, a questão da infraestrutura não é somente da questão de trazer mais, mas depende do foco, depende de como ele argumenta. Já vi que alguns se portaram somente na questão do espaço físico, mas a maioria pelo projeto. Um cuida do espaço físico, o outro cuida do conhecimento intelectual do aluno, o outro cuida do calendário escolar, o outro cuida, mas que no montante, no final, não se tem esquecido de nenhum detalhe. Se você tiver só espaço físico e não agregar ao conhecimento do aluno, de nada é válido, certo? Você tem que ter ambos. Como eu já vi também lugares que tinham escolas em situações muito lamentáveis, e isso não queria dizer que os alunos estavam aprendendo, com umas condições que, infelizmente, não eram totalmente dignas, que eles mereciam muito mais que aquilo, mas não se negou o conhecimento, o ensino, a aprendizagem dos alunos, tá? Então, assim, é muito paralelo. Já aconteceu de ser fragmentado, mas porque eram profissionais específicos que cuidavam de cada coisa. Mas não esquecendo que, no final, o principal de tudo aquilo é o quê? Agregar tudo para que o nosso aluno realmente aprenda. E não só o espaço físico em si. E a gente costuma dizer, eu acho que vocês já ouviram falar, ambiente educativo. Sim, e até por isso que a gente tem esse trabalho, né? O canal é um dos trabalhos que a gente já tem aí mais de 2 décadas trabalhando, inclusive como uma agência esportiva dentro dos Estados Unidos, na América Latina, e a gente resolveu buscar esse nosso expertise, juntar as forças e coeficiente intelectual. Então, por isso que você está aqui, a razão de você estar aqui é essa, e a gente queria saber como que nós podemos desenvolver essa parceria, né, entre a tua empresa, entre a tua entidade, a tua rede de relacionamento, com o nosso expertise também, para que a gente possa desenvolver esse programa educacional que contemple de uma forma mais efetiva o esporte, a cultura como espinha dorsal da educação, porque assim, a gente tem um exemplo, embora a gente tenha feito um estudo muito grande em vários países do mundo, em vários países que têm diferentes formas de lidar com isso, mas a gente tem muito o sistema dos Estados Unidos, onde você tem tudo inserido dentro da escola desde os primeiros anos. E isso a gente entende que se a gente conseguir trabalhar por essa forma, porque as leis a gente tem, por isso que até foi dito que tem, mas não são cumpridas como deveria. E a gente quer fazer isso para o nosso país. E a gente vem buscando aqui, desde artistas, grandes nomes do esporte, para poder nos ajudar a conseguir fomentar na cabeça da população também que existe essa necessidade, como você falou. Essa prática esportiva, por mais que a gente tenha chegado no alto rendimento, a gente sabe da necessidade mínima lá embaixo que não visa isso, que é o desenvolvimento humano. O que vai chegar no alto rendimento é menos de 1%, e a gente sabe disso. Então, assim, como que a gente consegue costurar isso para a gente poder estar trabalhando isso de uma forma positiva em prol do nosso país? Perfeito. Primeiro, nas reuniões, todos os prefeitos, eles constantemente fazem reuniões, não só reuniões em nível de consórcio, mas reuniões ali regionais, onde muitos prefeitos estão juntos, não só aquela reunião anual em Brasília, né? Então, assim, primeiro, apresentar para o gestor, para o executivo, para o secretário de educação, sua importância. Segundo, ele perceber essa necessidade, olhar para a sua realidade e falar, ó, eu tenho, mas ainda está carente. De repente, eu preciso de um profissional que
chame a minha equipe, capacite os meus profissionais, abra um outro espaço, outro leque para eles, de repente, abranger mais. Terceiro, ter dentro do plano municipal ou mesmo um projeto paralelo, onde se possa ter ações de curto, médio e longo prazo, de envolvimento com as outras pastas, que seria a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, que isso raramente acontece. Se fala muito, mas não tem o termo de colaboração técnica, tá? Isso é extremamente importante. E, por último, quando falo por último, não é por último eterno. Eu sempre falo que tem mais e mais e mais. É a parceria dos pais. Os pais entenderem essa importância, entenderem o porquê da prática esportiva, entender porque, às vezes, de repente, o filho vem fora do horário, vai fazer uma atividade a mais, complementar, e muitos até no final de semana. Que aquela escola aberta que o Secretaria de Estado desenvolvia em muitas unidades escolares se desenvolvem ainda. A escola aberta, que tem práticas esportivas, futsal, vôlei, handebol, entre outras, futebol, peteca, enfim. Isso é extremamente importante. Então, não é um fator, são vários fatores. Então, de repente, está participando dessas reuniões dos prefeitos, está encaminhando para secretarias municipais, estaduais, essa importância de estamos aqui, podemos ajudá-los. No que podemos ajudá-los? Porque assim você pode apresentar um layout para o município, mas você não está lá. Você não sabe realmente qual é a carência. Então, olhar e falar, ó, estou com dificuldade nisso. Aí com vocês, estou com problema com financiamento. Entra a Palmeira. Não, eu estou com um problema ali que eu não sei como que eu faço com que os meus professores engajem. E assim por diante. Cada um vai ter a sua participação, mas isso precisa ter o comprometimento do órgão público, do executivo, do secretário, dos professores e dos pais. Se você perder um desses, pode até acontecer o projeto, mas não com a mesma validade, com a mesma eficiência e com o mesmo resultado qualitativo que nós queremos para a vida escolar dos nossos alunos. Uau! Perfeito. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Palmira, eu queria até fazer mais pergunta para você, mas infelizmente você está realmente corrida. E para dizer tudo que é bom dura pouco, né? Então chegamos aqui ao final. Por gentileza, você poderia nos deixar suas considerações finais, pois sabemos que será um belo recado para os jovens que estão buscando uma atividade profissional. Sim, eu gostaria primeiro de parabenizar por acreditar realmente na educação, por dizer que o esporte é muito mais que o esporte, que a cultura não é só cultura, que todos podem ser engajados, que isso faz parte, você, secretário, que está nos acompanhando, você, professor de educação física, da voz ativa, participe, envolva, engaja a comunidade, analise os projetos da escola, entre em discussão, reveja quantas vezes for necessário. O que eu não posso é me acomodar, esperar e achar que em algum momento possa acontecer, sabendo que eu posso viabilizar. Estamos à disposição de vocês, nos procurem, nos acionem. Nós temos várias formas pelas quais podemos os auxiliar. E você, jovem, que está ali iniciando, que está numa fase do ensino técnico profissionalizante, o que eu digo a você? Pratique exercícios, acredite no seu potencial e incentive os demais ao seu redor. Assim como os meus filhos, seus pais, seus amigos. Pergunte, questione seus professores. Por quê? Para quê? Como? Onde podemos chegar? O que eu posso te ajudar? Como podemos fazer melhor? Juntos. Não é porque eu tenho professor, porque eu não posso somar. E não é porque eu sou aluno que também não posso somar. Conhecimento não é uma ilha isolada. Fazer educação, nós precisamos da participação de todos. Então, que se haja engajamento, que se haja a participação. E espero que todos vocês que estejam nos acompanhando acreditem, não só em dias melhores, em educação melhor, mas acreditem que as práticas esportivas podem e devem fazer parte do seu currículo, que possa fazer parte daquilo que você acredita como ensino público de qualidade. Obrigada.
Bom, vamos finalizando a nossa entrevista de hoje com a grande Palmira Tolotti. Teve o tema aí, investimento, capacitação, o que falta para a educação desenvolver. Não se esqueça, todas as vezes às 20 horas, às terças-feiras, aqui no nosso canal do YouTube e também na VRT Channel. Isso mesmo, a gente está no canal de TV aberta e TV fechada. VRT Channel, procura lá na sua TV, por assinatura VRT Channel. Lembrando, nosso canal tem o apoio da VMAX Suplemento e também da TBF Consultoria. E também o apoio cultural da IPAFRO e da Casa 123. E você que assistiu, você que estava aqui com a gente esse tempo todo, que passou voando, que nem o Zeca comentou aqui, tudo que é bom dura pouco. O que você achou da entrevista? Fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler e vai entender melhor as suas dúvidas. Afinal, é você que constrói o canal com a gente. E é nessa entrega mútua, nessas dúvidas que a gente tem aqui, tanto de nós com nossos convidados e vocês fazem com que isso cresça cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa aqui o seu like, já larga aqui seu comentário, as suas dúvidas. E lembre-se, todas as vezes às 20 horas aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram você puxa muito mais informação e também na VRT Channel. Eu sou Éder Mota, tive a presença de Edno de Souza, Zequinha Barbosa e Adriano de Souza e a grande entrevistada de hoje, Palmira Tolotti. Até o nosso próximo programa, pessoal.